Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast. E nós preparamos algo muito especial que vai misturar arquitetura, filosofia, sociologia, psicologia, tudo junto e misturado, que é impossível falar de arquitetura sem falar um pouco da nossa humanidade, né? Então, o que a gente vai tratar nesse primeiro episódio? São basicamente 5 tópicos e o primeiro é, claro, né? Nós vamos nos apresentar. Falar um pouco, né, da Luana, da Bruna e um pouco da Lecante, falar sobre a arquitetura afetiva, que é o que norteia a nossa empresa hoje e que é o nosso diferencial de mercado. Depois, a gente vai fazer uma reflexão do tão conhecido metaverso, né, famoso, muito falado, está muito em voga. E depois a gente traz um pouco mais da reflexão. Então, a gente vai falar um pouco das chaves, né? Como procurar as chaves para você melhorar como pessoa e também a outra pessoa. E para fechar com chave de ouro, nós vamos falar da relação entre o indivíduo e o espaço, tá? Sem mais delongas, vou me apresentar primeiramente. Eu sou Bruna Tinte, arquiteta e urbanista, formada há 6 anos pela Faculdade da Multivix. Pós-graduada em Master em Arquitetura e Lighting pela IPOG e já trabalhei em diversas áreas da arquitetura, hospitalar, interiores, tive a oportunidade de trabalhar com projetos públicos, onde eu fiz praças, escolas, hospitais e nascida e criada aqui, né, em Vitória, então capixaba da Gema. Meus pais também daqui são capixabas e, enfim, tem uma penca de irmão, tem uma cachorra maravilhosa e é isso, eu sou basicamente isso. Eu sou Luana Canal, eu também sou arquiteta e urbanista e também nascida e criada aqui em Vitória, também formada na Multivix há pouco mais de 5 anos e eu já percorri, pessoal, uma boa parte desse Brasil. Eu já morei 4 anos no Amazonas, sendo 3 no interior do Amazonas. Eu já morei no interior também de São Paulo, em São Carlos, aonde eu tive a possibilidade de aprender com os melhores professores que eu pude ter na minha vida, e sou muito grata a eles. Devido a isso, já tive a oportunidade de apresentar artigos na USP, artigos já foram para a América Latina, para a Seul, enfim, né? E estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, há pouco mais de 4 anos. Daí que conheci a Bruna. Na verdade, eu a conhecia de ouvir falar. E depois a gente começou a Lecante. Mas falar sobre a gente, com relação ao nosso currículo, é muito pouco para falar da gente, porque nós não somos um papel ou um currículo, né? Acima de tudo isso, nós somos seres humanos, nós somos filhas, somos mulheres, somos concunhadas, somos amigas e também somos arquitetos. E por que eu faço a nossa descrição dessa maneira? Porque a essência da Lecante, ela é olhar para o cliente, olhar para as pessoas como isso, como seres humanos. E a gente trabalha na Lecante com a vertente da arquitetura afetiva, que é isso, é exatamente por termos essa sensibilidade que nós fazemos o que nós fazemos na Lecante. Aproveitando que você falou isso aí, agora define para eles o que é a tal arquitetura afetiva, né? Então, a arquitetura afetiva, ela nada mais é que a gente conseguir olhar para o espaço projetado através dos olhos do nosso cliente. O nosso cliente, ele tem uma dor e a gente tem que tentar olhar através dos olhos dele para conseguir chegar nessa solução para ele. E quando eu falo isso, eu falo com relação a pertencimento com o espaço, porque sem ele não tem arquitetura. Sem a gente conseguir captar esse olhar e falar bem assim, é isso. No fundo é isso que ele quer. A gente não consegue chegar a isso. Então, a gente fala de afeto, né? A gente fala de arquitetura afetiva. E a gente não consegue pegar no afeto.
A gente não consegue pegar ele igual eu consigo pegar essa caneta, né? A gente não consegue pegar outros valores como o amor, a fé, a humanidade, a paz, a caridade, porque do ponto de vista de capital, isso não tem valor nenhum no mercado. Mas do ponto de vista de vida, de ser humano, isso é uma riqueza sem fim. É talvez o nosso maior tesouro seja isso, né? Uhum. E é interessante que a gente chegou nesse conceito. Vou fazer um exemplo, dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais lúdico, né? Sabe quando você faz algo intrinsecamente e que as pessoas te elogiam por isso? É como se você fizesse bolo muito bem. Eu faço um bolo muito bom e... Seus bolos são muito gostosos. Eles são solados. Você faz um bolo muito bem e você dá pedaços para as pessoas, né? Então as pessoas falam, nossa, que bolo gostoso, que recheio gostoso, ficou molhadinho, tal. Nossa, lembrei do seu bolo tal dia. Aí, então você sabe, então tá, eu sei fazer bolo, então, né? Se as pessoas estão falando, né? Então, beleza. E a arquitetura afetiva nos apresentou dessa maneira, ela veio pra gente dessa maneira. Um exemplo de um cliente que isso para mim ficou muito claro que existia arquitetura afetiva no nosso trabalho, foi quando nós fomos com uma cliente, com um casal, né, cliente nosso, na loja de revestimentos, escolheu um revestimento, e muitos desses clientes chegam pra gente já com trauma de arquiteto, né, que arquiteto é caro e que faz tudo muito caro, e que faz o projeto, o arquiteto sem noção, enfim, esses prognósticos, né? Preconceitos. Preconceitos que a gente lê. Olha, também... Eu entendo, né? Os arquitetos também são um pouco sem noção. Desculpa a classe. Mas acontece mesmo, né? E com essa cliente, a gente escolhendo os revestimentos, ela falou de um acontecimento. Era uma reforma, né? De uma casa, onde ela já tinha contratado um outra arquiteta. E que essa arquiteta fez o projeto para ela. E no meio do caminho, eu não sei se teve algum desentendimento e tal, ela contratou a gente para reformar os banheiros. E aí ela comentou com a gente, né, que ela estava escolhendo os revestimentos, a gente escolheu, ela falou, pô, mas esse tá muito caro. Eu falei, então tá, vamos procurar um semelhante e que faça, né, que não tire o conceito do projeto. E aí ela viu a gente tendo essa articulação para atendê-la e ela falou assim... Gente, eu preciso falar. A minha outra arquiteta foi comigo na marmoraria e ela queria me vender, queria muito que eu comprasse uma pedra, X-pedra, porque ela tinha um rajadinho rosa no meio e que ficaria muito mais bonita. Concordo, era mais bonita. Porém, era assim, 5 vezes mais Então, eu falei, olha, eu não vou pagar. E ela foi uma maneira coercitiva, né? Ela falou, não, você tem que comprar, vai ficar, se você não comprar essa, o projeto vai ficar feio. E aí, ela falou, cara, eu não vou comprar. Eu vou, todo dia eu vou olhar para aquela pedra e pensar, putz, eu poderia ter comprado a outra que era muito mais barata e super me atenderia. E quando ela falou isso, para mim fez muito sentido a arquitetura afetiva. Por quê? O arquiteto hoje, a maioria, gente, né, não estou generalizando, estou falando assim, alguns arquitetos, eles estão mais preocupados com a foto que vai para o feed, né? No meu portfólio bonitinho do que a vivência realmente da pessoa lá, né? Então, eu acho que isso foge um pouco, né, do que a arquitetura se propõe, que é um pouco do... Poxa, você tá fazendo a casa da pessoa, quem tem que se sentir bem lá é ela, né? Afinal de contas, você não vai morar lá, né? Todo dia que você vai olhar para aquela bancada e falar, putz, que eu poderia ter pago mais barato. Mas, enfim, para mim ficou muito claro a arquitetura afetiva, que era uma coisa que a gente já sabia, que já fazia, e que vários clientes já haviam comentado, nossa, mas eu adoro, uma cliente nossa fala assim, gente, vocês parecem que brincam de trabalhar. Vai lá trabalhar você, tão bonita. Mas é porque a gente acaba levando de certa leveza, porque, olha, a minha irmã fala isso, né? As coisas são como são. Então, se o cliente não quer, por que você vai ficar insistindo, cara?
tenta adequar a necessidade dele com o projeto e fim, entendeu? Sim. Porque o importante, no final das contas, no caso dessa cliente, é o bem-estar que ela vai estar sentindo ali. Sim. Quando essa reforma ficar pronta, com a família dela, com o filho, com o marido, tomando café da manhã nessa bancada, fazendo comer. Ela gosta muito de cozinhar, então eu acho que é isso também. A palavra afeto, ela, para a gente conseguir entender o conceito dela, lá da origem, da etimologia, ela vem do latim, né? E ela se refere a um estado emocional que é agradável em relação a algo ou alguém. Então, eu posso sentir afeto por uma sala como essa, ou eu posso sentir afeto pela Bruna, como pessoa, né? Ele resulta de algo que age em você e afeta você. Então, para trazer isso para a nossa profissão, para a arquitetura, nós projetamos um espaço, por exemplo, e depois que esse espaço sai do papel e ele se torna realidade, as pessoas que adentram esse espaço, elas podem passar por por um determinado, ela sai de um estado e ela entra em outro quando ela adentra esse espaço que foi projetado com afeto. E essa mudança de estado, de um para o outro, gera nela alteração no seu psicológico, nas suas sensações, nas suas emoções, proporcionando a ela sentimentos como, por exemplo, alegria, contentamento, satisfação, coragem, fome, né? E até mesmo raiva, né? Dependendo de como agitação. Dependendo de como isso é utilizado, do que quer ali. Então, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, isso é verdade, né? Mas como a gente está falando do afeto, a gente está falando de sensações que são positivas, elevadas, né? Exato. Eu me recordo de um cliente que a gente entregou o projeto, ele fez a reforma da casa dele, do espaço, e ele depois deu o seguinte feedback. Isso foi uma ficha que caiu também. Foi durante a pandemia isso, e foi num dia assim que eu tava meio para baixo e aquilo me alegrou de um jeito. Eu falei, gente, é isso, deu um gás. Ele falou bem assim: depois que eu recebi o projeto, que eu fiz a reforma, e eu chego em casa e eu tô trabalhando, eu volto para casa e eu sinto alegria de voltar para casa. Eu trabalho querendo voltar para casa. Então, essa alegria que ele sente foi proporcionada por causa do projeto. Um outro cliente, e isso foi, ele ainda nem tinha feito a reforma, a gente tinha apresentado só o projeto para ele. Ele virou pra gente, depois da apresentação, foi uma apresentação longa, porque era muita intervenção na reforma, né? Envolvia tanto a casa quanto o comércio, e ele estava mudando muito de vida. Ele estava vindo do Rio de Janeiro para cá, ele estava numa fase de mudança, e ele queria muita coisa. E a gente apresentou o projeto, e depois do projeto ele virou e falou bem assim: eu estou sentindo contentamento. E ele escreveu isso no e-mail pra gente. Eu falei, meu Deus, contentamento? Essa é uma palavra muito forte. Sim. Ele conseguiu isso depois do projeto, porque quando a gente faz um projeto de um espaço e resolve alguma coisa pro cliente, pra gente, porque a gente estuda pra isso, é fácil pra gente, né? Mas pro cliente, isso é algo que às vezes é inalcançável, ele não consegue chegar nisso sozinho. E quando ele vê a solução na frente dele, ele fica tão motivado, e aí eu acho que foi isso que aconteceu com esse cliente, ele sentiu tanto contentamento que ele pegou e ele fez, gente, tudo que estava lá e mais um pouco, e ficou ainda melhor. E a vida dele hoje é muito melhor do que a vida que ele tinha antes. Então, é legal saber que a gente é um pouquinho parte disso. Um outro cliente, né, que, enfim, me traz muita alegria quando eu lembro, e esse case de sucesso, eu acho que merece ser mencionado aqui no podcast, nesse dia especial, é de uma mãe e de uma filha, que também durante a pandemia estavam passando por um período de luto. E foi logo no início. Foi logo no início, não foi por causa da pandemia o luto, não tinha nada a ver com isso, já tinha um ano que elas estavam nessa fase. E a filha pequena, ela não conseguia dormir no quarto sozinha mais, por conta da perda do pai. Ela se sentia, ela tinha medo. Insegura, né? Insegura. E a mãe falou assim: olha, eu não tenho muito para investir nessa reforma, porém, o pouco que eu tenho, eu quero que vocês invistam no quarto dela.
porque eu quero trazer para ela um pouco mais de segurança e eu preciso de vocês para isso. E a gente fez. E a gente não tinha realmente como poder fazer algo muito diferente, mas a gente fez o que a gente podia. E aí a gente ousou nas cores, porque isso a gente gosta de fazer muito, né? Tá de parabéns. Tá de parabéns. E a gente foi e ousou nas cores que invocassem amorosidade, saúde também, acolhimento, né? Aconchego. Energia. O laranja, né? Isso. Ah, também. Não no quarto. Não, e aí... no quarto não. Na casa. Mexerica. Porta mexerica. E aí a gente foi e fez. E tinha acabado de pintar. A gente não tinha ainda recebido todos os móveis. Na verdade, nem a cama tava lá, que a cama ia ser uma cama nova. A criança falou bem assim, mãe, eu vou dormir no meu quarto hoje. E ela pediu uma caixinha de supermercado e inventou que aquela caixinha de supermercado era a caminha dela, a casinha dela, dentro do quarto, no cantinho, e falou, a partir de hoje eu vou voltar pro meu quarto. E a mãe dela mandou mensagem muito feliz, porque já tinha quase 1 ano que isso não acontecia, e a gente conseguiu, na vida dessa criança, talvez marcá-la, quem sabe, para uma vida, não sei, naquele momento, ela sentiu coragem. E se a gente conseguiu fazer isso com ela naquele momento, a gente já conseguiu alcançar um puta desafio, né? Uma coisa muito importante, porque, veja, a tinta na parede que a gente pintou vai sair um dia. Independente da cor, né? Que é o que estimula, né? Alguma vamos coisa. Pôr um móvel, um dossel, uma cama, isso se desfaz. Mas aquela sensação que ela teve, aquela criança, aquela coragem, vai ficar para sempre nela. Né? Então, eu acho que é isso que diz o que a gente faz, isso que diz o que o arquiteto pode proporcionar na vida de uma pessoa, né? Eu costumo dizer que algumas pessoas acham que é o contrário, mas eu costumo afirmar que não, como arquiteta, né? Que o espaço define o comportamento das pessoas. Por quê? Vai me dizer que você se comporta da mesma maneira de quando você vai no restaurante A2, iluminação amena, negócio todo românticozinho, e uma churrascaria. Você não é a mesma pessoa, você se comporta de uma maneira diferente. Então, o espaço realmente dita essas ações, né? Exemplos de projetos como, por exemplo, o Facebook, como, por exemplo, a loja da Apple, como, por exemplo, o Google. As pessoas viajam e falam, putz, aqui tem uma loja do Google. Uma loja da Apple, vou lá conhecer, porque é quase um evento. E se você para e analisa a loja da Apple, a materialidade não tem nada demais. É vidro, uma bela escada, que é feita de vidro, madeira. Tem algo a mais. Tem algo a mais. As pessoas vão lá porque é bonito, mas não é só porque é bonito. Porque tem outros milhares de edifícios bonitos também. Mas por que a Apple, as pessoas vão... Fica fila, gente. Fica fila no frio para entrar na Apple. Fica. Então, assim, na neve. Tem algo. E quando é isso, né? Que tem algo além da arquitetura, é quando a arquitetura foi pensada. Assim, eu queria propor pra gente hoje um desafio, né? Porque nós vamos falar de arquitetura aqui hoje? Vamos. Mas nós também vamos falar daquilo que vai além da arquitetura, né? Da beleza, daquilo que a gente não vê apenas, que a gente não pega apenas, né? Que tá por trás dessa beleza do espaço. Nós vamos falar sobre projeto aqui hoje? Vamos. Mas nós também vamos falar sobre valores, sobre vontade, sobre virtudes. Nós vamos falar sobre reformas aqui hoje? Vamos. Mas nós também vamos falar o que essas reformas proporcionaram de transformação na vida das pessoas que passaram por ela. Então, eu queria convocar e dizer que o nosso podcast de hoje se chama Além da Arquitetura. Além, né? Além me fez refletir aqui que a palavra além, do grego, é meta. A meta quer dizer além em grego, né? E quantas metas, né? A gente vê hoje por aí, o Facebook mudou agora, não é Facebook, é Meta, que criou o metaverso, né? Luana,
que você acha do metaverso? Bom, eu acho que a gente pode começar tentando entender da onde que veio essa palavra, né? Como você disse, meta vem do grego. E do grego, a etimologia dela significa além, ou, por exemplo, depois. Esse conceito, ele é muito, muito antigo e ele se refere a um objetivo que vai ainda ser cumprido em um futuro, em uma outra realidade. Como na época dos gregos, na corrida de cavalo. Então, a corrida de cavalo está acontecendo para se alcançar aquela realidade lá na frente, a meta, né? E essa palavra, ela não foi, por acaso, utilizada O Mark Zuckerberg sabe o que faz. O Mark não utilizou essa palavra. Marquinhos. Não utilizou Não utilizou isso em vão, né? Mas já vamos falar sobre o Facebook. Deixa eu só terminar de falar do verso, né? Porque a gente está falando de metaverso. A palavra verso, ela é uma palavra que do latim significa versus. Muito próximo, muito parecido, né, também, igual meta. Significa voltado, virado, tem a ver com o lado oposto. Sabe o vice-versa, ou a frente da página e o verso da página? Isso é a palavra verso. Então, nós temos o meta, que é além, e nós temos o verso. Nós vamos além do verso. Né? Olha que louco isso. E eu acredito que o Facebook, ele se posicionou dessa maneira agora, se chamando de meta, porque ele entendeu, ele compreendeu que o que nós temos hoje de rede social, que ele utiliza, né, os nossos sentidos de audição e de visão, pode ir além. E não é mais apenas esses dois sentidos, eles querem mais, né? As pessoas querem mais. Então, cada vez mais nós vamos encontrar nas redes sociais maneiras que vai começar a se falar sobre uma experiência, uma forma de experimentar as redes sociais de forma cada vez mais imersivas, por isso o metaverso. Então, por exemplo, hoje eu consigo ver o Instagram, acompanhar as pessoas e me teletransportar para dentro de lugares que eu me sinto até ali. Eu tenho uma amiga que é arquiteta, ela viaja o Brasil, uma grande aventureira, e ela tá no estado do Alagoas agora. E eu já me sinto conhecedora do Alagoas, nunca fui lá. Mas ela explica com tanta riqueza de detalhes e ela faz os posts tão certinhos. Ela usa drone, ela coloca preço, ela pega o pequeno, pega o grande, que eu me sinto ali. Por alguns segundos eu me sinto ali, né? Então, isso é já uma maneira de se teletransportar e isso vai ficar cada vez mais imersivo. Depois, dizem no futuro, né, há quem diga que vai rolar uma maneira de um chip e você vai se sentir outras sensações e é como se a gente estivesse em lugares diferentes, mas você tá aqui e é como se eu pudesse sentir isso com outros canais meus, sabe? Então vai ficar cada vez mais próximo dessa experiência além, por isso meta. Às vezes a gente pensa que essas coisas, elas são, poxa, isso é super novo, surgiu agora. Inovador, né? Super inovador. Na verdade, gente, não. Essas coisas, elas são muito antigas, muito mesmo. E olha, se a gente for olhar um pouquinho para trás, por exemplo, no filme Matrix, que fala também sobre metaverso, tem esse conceito do metaverso, não fala, mas tem esse conceito. A gente vai ver, por exemplo, o personagem principal, que é o Neo, ele entra dentro de algo que não existe mais nas cidades hoje, mentira, existe, mas é pouco visto, que são as cabines telefônicas, e ele entra dentro de uma cabine telefônica e se teletransporta para Matrix. Na verdade, ele sai da Matrix e ele entra na realidade, sai do mundo que é ilusório e vai para o mundo real. Ele vai para o além, né? Então, isso... Olha como é a tecnologia. Na época do Matrix, que nem tem tanto tempo assim. Um dos filmes... Oxe, eu sou velha.
Calma. Mas na nossa história não tem tanto tempo, né? Nossa tecnologia, ela é muito acelerada. E aí, na época do Matrix, por exemplo, a cabine telefônica era coisa sofisticada, né? Era a tecnologia do momento. E hoje isso está super ultrapassado. Mas, se a gente for olhar mais para trás, mais para trás, mais para trás, e eu dou um exemplo de 2.500 anos atrás, a gente vai ver o mesminho conceito do metaverso com uma outra roupagem. Porque é isso que acontece, as coisas são cíclicas. Então, a gente vai ver, por exemplo, Platão falando sobre a alegoria da caverna de Platão, falando sobre metaverso. Nada mais é que uma caverna onde nós temos vários elementos e, se vocês quiserem saber mais a respeito, nós temos riquezas de detalhes disso, por exemplo, no YouTube de Nova Acrópole, professora Lúcia e vários outros professores que falam disso muito melhor do que eu, mas vocês podem aprender e também ler, né, a República de Platão, ou seja, tem muito material muito melhor para explicar do que eu vou falar agora, mas de forma sucinta uma caverna onde nós temos uma pessoa que faz uma jornada das trevas para a luz. E nós temos luz e sombra, nós temos corrente e liberdade, e ele sai de um lugar para ir para um lugar além. Ele desperta, igual o Neo no Matrix, ele desperta... O vice-versa, né? É o vice-versa. Então, isso é muito antigo. Eu tenho certeza que antes de Platão também tinha. Eu tenho certeza que nós temos isso, por exemplo, no The Sims, que fez parte, né, da nossa vida, por exemplo. Sim. E que hoje, talvez, se a gente tivesse feito casas lá, a gente poderia estar vendendo casas ricas no metaverso. Falsos. E eu tô falando tudo isso para dizer que através dessas metáforas e através dessas alegorias que nós podemos olhar para isso como um mito, nós podemos muitas vezes alcançar uma realidade que está dentro da gente, né? E que a gente vai ver muito da gente mesmo ali. Porque o que é a nossa vida se não isso? Se não isso que Platão falou, se não isso que tá ali no Matrix, é uma metáfora pra gente, e é uma busca nossa. Por exemplo, a jornada do herói também fala sobre isso. Você sai, você alcança os filmes da Disney, gente, é muita coisa que fala sobre isso. Mas o Facebook e o metaverso, e o metaverso deram uma roupagem nova. E então, que todo mundo acha que é um negócio. Novinho. Inclusive, as pessoas têm receio do novo, né? Uhum. Tipo assim, chegou o metaverso, meu Deus, vai todo mundo virar robô, a gente não vai se ver mais. Não, daqui a pouco a gente tá chamando a Lecante de meta-arquitetura. Lemeta. Mas enfim, eu acho que o metaverso vem como uma nova tecnologia, as empresas e sociedade vai se adequar, assim como se adequaram em outros tempos, em outras tecnologias. Porém, ainda somos seres humanos, somos seres poliétnicos, políticos, e precisamos ainda do convívio, do contato, porque imagina se eu tivesse nascido, crescido apenas em uma casa, nunca tivesse aberto as janelas, e para mim aquilo ia ser a verdade absoluta, né? Então, quando você conhece outras pessoas, você conversa e vive, né, com outras culturas, com outras vidas, e não precisa ir para muito longe. Assim, a minha vida hoje, mesmo sendo nascida no mesmo lugar que você, eu tenho certeza que é completamente diferente do que da sua. E essa convivência nos transforma, né? Então, acaba que quando você olha para isso de uma maneira benéfica, assim, vou ter que conviver com gente legal e gente chata. Mas o que essas pessoas têm para me ensinar, né? Então, acho que tem toda essa convivência, ela traz algo, um tesouro. É um tesouro, né? Então, acho que o metaverso, ele vai ser difícil substituir o toque, o troca de olhares, a troca de presentes, o Natal em família. Então, calma, galera. A gente não vai virar robô ainda, né? Eu acho que isso é a nossa diferença para, sei lá, uma caneca. A caneca não sente, a caneca só existe aqui, né? Então, acho que ainda tem muita água para rolar, ainda somos seres humanos e não seremos canecas high-tech. Não. Continuaremos como seres humanos. E aí, continuando, né, nessa parte desse autoconhecimento que o convívio traz,
como eu disse, né, nós achamos preciosidades dentro de nós. E quando a gente olha para isso, olha para dentro, a gente começa a achar maneiras e chaves para abrir as nossas portas e abrir a porta das pessoas de uma maneira mais efetiva. Então, por exemplo, abrir a porta da nossa caverninha. Da porta da nossa caverna de Platão. Quando a gente olha para isso de uma maneira um pouco mais sensitiva, nós conseguimos transformar. Eu acredito muito nisso. Transformar desde assim, do convívio de casa como uma comunidadezinha um pouco maior. Então, acho que estamos aqui nessa missão de achar as nossas chaves para ajudar primeiramente, a abrir a nossa porta, né? Porque sem abrir a nossa porta, a gente não vai para lugar nenhum. E ajudar os outros também a abrir as portas. E a gente vê isso muito na arquitetura, né? A gente ajuda as outras pessoas a chegarem a tal lugar. Sim, eu fico pensando, você falando sobre portas, quantas portas a gente projeta, né? Nos nossos quadros estatísticos, na arquitetura, nós temos quadros estatísticos de esquadrias, que inclui portas e janelas. E, nossa, nós projetamos muitas portas, então a gente pode sim falar sobre portas e a gente pode falar daquilo que vai além das portas, né? No nosso plano metafísico, ou além do físico, como que a gente poderia ver as portas? E algo que eu posso trazer de reflexão pra gente aqui hoje é o seguinte: na nossa profissão, e na profissão das demais pessoas, e às vezes é mais fácil a gente começar a ver isso olhando para as outras profissões, porque olhar pra gente a princípio pode parecer um pouco difícil, desafiador. Muito mais fácil ver no outro. Muito mais fácil ver no outro, mas enfim. Repare, por exemplo, as pessoas, as profissões que elas exercem, os ofícios, né? E nas suas profissões, repare os paradoxos. Algumas pessoas, por exemplo, isso já pode ter acontecido com você, de você ter esbarrado com um psicólogo e você ter sentido ele insensível com você. E aí você vira e fala, poxa, mas ele é psicólogo, ele é pra ser sensível, né? E fala, cara, que paradoxo isso. Ou senão, você conhece um comunicador, uma pessoa que dá palestras e cursos de se comunicar, e essa pessoa não sabe se comunicar com você. Ele fala ali tudo certinho, né, o script certinho na hora da palestra, mas com você ele não se comunica. E você fala, oxe, tem alguma coisa errada? Como assim? Ele é comunicador? E aí você começa a reparar paradoxos. Você pode também, o oposto, verdadeiro, reparar o vice-versa. Você pode reparar psicólogos que são super sensíveis e tão bons naquilo que eles fazem, que eles se tornam um ponto de referência. E toda vez que você pensa em um psicólogo, você fala, aquela pessoa sabe resolver isso com certeza, porque ele tem muita sensibilidade. E também com o comunicador. Esse comunicador fala tão bem, eu quero me espelhar nele. Eu quero aprender a falar assim. Quando você olha pra pessoa, você fala, cara, você tá na profissão isso, certa. Tipo, aí as pessoas falam, isso é dom. Sorte. Rola essas paradas aí. Sorte com certeza. E aí você observa isso nas pessoas e você começa a ver o seguinte. Imagina que você tá no supermercado e você tem que comprar alguma coisa e você precisa daquilo, mas você acha que não tem o dinheiro, mas na verdade o dinheiro tá no seu bolso e você não sabe. É a mesma situação das portas na arquitetura que a gente pode olhar no campo metafísico. Você tá atrás da porta. A chave dessa porta está no seu bolso, está na sua consciência. Mas você não sabe. Você está indo no automático. Você não está ligado ainda que aquela profissão que você está fazendo, ela não chegou ali na sua vida à toa. Não foi porque seus pais pagaram sua faculdade. Não foi porque simplesmente foi só isso que você tinha para fazer. Não foi porque aquilo ali dava mais dinheiro para você. De alguma maneira, a vida está te ensinando. Rapaz, olha para isso. Isso aqui tem um negócio para você. Uma chave para abrir uma porta. E na hora que você percebe que a chave tá, no seu bolso, e você abre essa porta, do outro lado tem um tesouro. Esse tesouro, essa roupagem especial que você veste, te torna esse ponto exponencial. Essas pessoas que passaram por essas portas e abriram essas chaves, elas não se tornam o que elas se tornam à toa. E na minha vida, por exemplo, isso é algo pessoal meu. A forma como a arquitetura me ensinou isso é o seguinte:
O que a gente faz na Lecante, para muitos clientes, o cliente chega e fala, olha, eu quero construir a minha casa. E aí a gente faz a planta da casa dessa pessoa. E a gente faz a planta e entrega para o construtor. E o construtor olha para essa planta e fala, o que eu vou construir hoje? Eu vou fazer essa parede, amanhã isso, depois isso e tal. E quando você tem a planta da casa e você olha o que você vai construir, e você sabe que não pode ter um dia perdido de obra, né? Porque um dia perdido de obra é prejuízo. E você olha para isso todos os dias, você tem um direcionador. Você tem uma obra a construir. Para mim, para minha vida, eu entendo que eu posso construir a mim mesma. Eu posso construir a mim mesma como a minha obra-prima, como uma bela de uma casa, sabe? Talvez o final dessa construção seja no final da minha vida, mas todos os dias eu tenho uma obra a construir. E eu olho para a planta para me nortear com isso. Então, um projeto de arquitetura é um projeto de vida, no outro plano, no além, né? No além da arquitetura, no meta. E isso é um tesouro que eu consegui alcançar. Talvez muitas outras portas se abram, porque há uma casa a ser construída, né? Há uma obra a ficar pronta. Mas esse hoje é, para mim, um dos mais preciosos. E você tem que cuidar disso com muito carinho. Porque a sua casa tem que ser uma bela de uma casa, né? Sim. Ela merece, você não tá aqui à toa. Sim, você pode viver sua vida, a vida é a mesma, né? É. Você pode viver de um jeito ou de outro. Você pode construir ou destruir, né? É. Você pode ser um construidor. Ou construir mal construído, né? Essas escolhas inconscientes que a gente faz, e nós, né, seres humanos, assim, mas como a Luana falou, né, muito mais fácil observar no outro do que em nós. A gente sempre tenta entender o que o cliente quer quando chega pra gente. Muitos deles não sabem o que quer e escolhem uma reforma ou um projeto de maneira inconsciente que fala assim, não, tem alguma coisa aqui que não tá legal, vamos fazer um trem novo, vamos fazer uma casa. É assim, como se fosse fácil. E me recordo muito de uma cliente nossa, que eu acho que foi uma das clientes mais difíceis do nosso escritório. E mesmo com as pessoas mais difíceis a gente aprende, né? Talvez essas são as que a gente mais aprende, né? Nossa Senhora. Eu lembro que ela queria reformar o apartamento dela. Era uma pessoa com mais de 60 anos. E que ela era uma cliente muito difícil, porque ela não sabia o que queria. Ela só sabia o que não queria. E a gente precisa de um conceito, de uma base, né? Tá, a gente vai fazer sua casa, o que você quer? Não, eu sei do que eu não quero. Dificultou bastante o nosso processo. Mas fizemos o projeto, conseguimos atendê-la no projeto. E depois ela pediu para que nós acompanhássemos a obra. E foi interessante, porque a obra estava encaminhando, estava caminhando direitinho, estava lindo. Toda vez que a gente ia lá, o empreiteiro era muito bom e o acabamento da pessoa era muito boa. Os revestimentos foram escolhidos com muito custo, mas foram bonitos também. E toda vez que a gente chegava lá, ela reclamava muito. E tá tudo ruim. E tá tudo ruim. E tá tudo ruim. E ela queria que a gente ficasse lá mais na obra porque tava tudo ruim. E a gente fala, cara, não, você não sabe o que fazer. E toda vez que a gente saía da casa dela, a gente sentava no carro e falava, cara... Respirava fundo. O que é? Não é obra. Não é a obra. O que é? Nunca é fora. Fora disso, o que é? Pelo amor de Deus, criatura, o que você quer de mim? Como poder resolver isso? Né? E quando a gente acompanha a obra, é tipo um casamento com o cliente, né? Você tá lá toda semana, tem que ter um bom convívio. E depois de muita quebra de cabeça, chegamos à conclusão de que ela era uma pessoa extremamente carente, porque quando você passa a conviver com a pessoa, mesmo que semanalmente ou mensagens pelo WhatsApp, você acaba entendendo um pouquinho mais da família, né, e do dia a dia, enfim. Ela era uma pessoa extremamente carente, com problemas familiares, pessoa amargurada, portanto, né, e quando a gente entendeu que ela era carente, a gente falou, é a atenção que você quer?
é a atenção que você vai ter. Depois desse dia, o nosso relacionamento mudou com ela. E no final da obra, ela estava super satisfeita, né? Então, quando você olha para uma situação, mesmo que difícil, você fala, você está me esgotando? Vamos lá. O que eu tenho para aprender com isso? Isso demanda muito da sua paciência e do seu autoconhecimento de querer ser melhor para o outro e querer, olha, cara, você é muito chata, mas eu vou te dar a atenção que você quer. Isso demanda muito do autoconhecimento. Sim. E do equilíbrio. Sem equilíbrio, você chuta o pau da barraca e vai embora, nunca mais volta. Só que não é isso. Não era o projeto, eu não queria entregar a obra. A gente queria entregar a felicidade para ela, nem que seja um pouquinho, nem que seja lá na nossa presença durante a visita de obra, né? Então, a gente precisa dessa autoanálise, né? Todos os dias, porque não é um dia. Ah, esse dia eu fiz uma autoanálise e simplesmente cheguei aqui. Não, é realmente algo diário, assim, né? Essa autoanálise. Trazendo para o nosso espaço, né? E talvez esse exemplo que eu vou dar aqui agora, talvez quase todas as pessoas do mundo possam fazer esse exemplo, e isso tá no físico e no metafísico. Gente, duas coisas, luz elétrica e água potável. Duas coisas a gente pode aprender muito com elas. Como? Bom, imagina você, depois de um dia inteiro de trabalho, você cansado, né? Alguns vão até mais tarde da noite e você vai para casa. Primeira coisa que você faz quando você chega em casa à noite é acender a luz. Bacana isso, né? Que invenção maravilhosa, que tecnologia maravilhosa que foi essa invenção da luz elétrica. Segunda coisa que a gente faz depois que a gente chega em casa cansado e acende a luz. Nós estamos vivendo num período de pandemia, então a gente tem que tirar as sujidades do nosso corpo, ou deveríamos fazer isso, pelo menos. Ou, por favor, tomem banho quando chega em casa. E aí, a gente vai e toma um belo de um banho, e tira toda essa sujidade, e fica prontinho. Que outra invenção maravilhosa, o chuveiro elétrico, né? De preferência quentinho, para ficar com o corpo relaxado, para ter uma boa noite de sono. E como a gente pode olhar, vão achar que Luana tá doida, e Bruna também, mas é sério isso. Como que vocês podem ver pelo metafísico disso, né? É o seguinte, imagina que você todos os dias acende a luz e toma banho na sua casa. Por que todos os dias você também não pode acender a luz da sua consciência e se limpar de suas impurezas emocionais? Eu lembro que essa cliente teve um dia que a gente ainda não tinha alcançado esse ponto de equilíbrio. Ela falou bem assim, não... Tava buscando fortemente. Tava lá fortemente, ela, não, você é uma patricinha. Aí eu falei, poxa, Bruna, quando eu fui embora, mal sabe ela que eu venho de Cariacica, de uma rua chamada Buraco Quente. Respeita a minha história. É isso aí. Eu não falei isso. Só pensei. E aí, o que aconteceu? A gente teve que chegar em casa e se limpar disso, porque não dá pra carregar isso. Isso faz mal pra gente, faz mal pra ela também. Então, a gente pode, por exemplo, todos os dias, se inspirar em alguma coisa. Se você acredita em Deus, faz uma oração, medita, ouve um passarinho, afaga seu cachorro, lê um livro, ouve uma música clássica, uma música boa também. Que te eleva, que te eleva, ouve Mozart, ouve Liszt, ouve Beethoven, enfim. Ou fica no silêncio também, no silêncio, né? Também faz bem, enfim, você pode fazer isso para se elevar. E uma outra coisa que você pode fazer para se purificar, talvez até durante o banho, seja falar assim, olha, tá pesado isso daqui que a cliente falou hoje de mim? Pô, me chamou de patricinha, sendo que eu não sou. e limpa isso, entendeu? Às vezes você tem que perdoar alguém nesse dia, falar assim, nossa, me chateei. Perdoa, libera, né? Às vezes é muito mais, a pessoa que fala é muito mais sobre ela do que sobre você, né? Ah, não, assim. Eu acho que é 100% das vezes isso. Mas dizem que o perdão, na verdade, você liberta um prisioneiro. Quando você vai ver, esse prisioneiro é você mesmo. Então, enfim, essa é uma forma de você se purificar e de você acender a sua luz. E isso, gente... Parece bobeira, né, isso que eu tô falando, porque a gente não vê, igual o afeto na arquitetura, a gente não vê, mas muda a vida das pessoas que estão ali dentro. Isso muda a vida de uma pessoa. E aí, de repente, você tá conversando com alguém
que tá cultivando a sua luz ali todos os dias e a sua limpeza. E você fala, puxa vida, eu queria ficar sentada com essa pessoa o dia inteiro, ela me faz tão bem. Tem alguma coisa. Tem um trem igual diferente. A Apple. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu não sei o quê. O olho dessa pessoa brilha. Ela tem um negócio. É um negócio. Fala assim, não sei o que é não, mas é um negócio bom. O santo bateu. Aqui. Né? O tal Fala do isso. santo que bate. O santo que bate. Então, assim, isso tá em todos. E todos nós podemos ser isso, né? A gente vai começando a cultivar essa luz, a ter essa vontade de viver. E aí isso vai justificando uma vida inteira. E isso é muito bom. E tá ao nosso alcance, é simples, né? Sim, o autoconhecimento, que a gente está trazendo muito aqui, ele, você pode abordar ele, ver ele de duas maneiras, né? A primeira é mergulhar em si mesmo e trazer um personagem que você mesmo criou, cristalizado, ou tipo assim, eu sou assim, me aceita assim, quantas pessoas acham que a gente tem que aceitar elas como elas são, ou não, você pode mergulhar em si mesmo para encontrar tesouros. Assim, olha, eu tenho esse defeito, eu tenho esse pecado e eu vou trabalhar doses homeopáticas todos os dias um pouquinho para ser melhor nisso aqui. Não quer dizer que amanhã eu vou ser, quer dizer que amanhã eu vou ser um pouquinho melhor, né? E quando você começa a fazer isso, é a pessoa que tem o brilho no olho. Você fala, essa pessoa não tá só olhando para si, né? A gente traz muito isso, a gente está falando muito disso, porque foi um processo no qual nós passamos, né, no qual nós olhamos e valorizamos muito nós e como Lecante também, né, que eu acho que é o diferencial, né, lá quando você cria a empresa, né, você coloca lá Lecante, todo cartão CNPJ tem lá uma das primeiras linhas, razão social. Que, nossa, é Lecante Arquitetura LTDA. Mas tirando isso da burocracia dos papéis, qual que é a razão pela qual a Lecante existe para a sociedade? Qual que é a razão social? Toda empresa tem uma razão social, né? Então, o empresário que não entendeu isso ainda, ele está fadado ao fracasso, porque todo CNPJ tem CPF por trás. Então, independente se a gente quer angariar altos clientes e clientes gigantes, de empresas gigantes, gente, no final dela tem CPFs. Então, a gente vai ter que convencer essas pessoas. No final de tudo é humanidade, né? Por isso que lá no início eu falei, né? É impossível falar de arquitetura sem falar de ser humano, né? Então, eu acredito muito que a nossa razão social vem muito disso, né? De um olhar mais humano, de um olhar mais apurado, mais sensível. E eu acredito muito que esse é o nosso diferencial no mercado, sabe? Enfim, hoje a gente trouxe um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa visão para vocês. A gente está muito feliz de ter começado a gravar os podcasts para vocês também conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. E é isso, tô feliz, né? Acho que foi sucesso. Sim, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram, que nos assistiram. Dizer que, além desses, nós temos muitos temas bacanas já traçados para continuar falando. E acredito que a gente pode ter muita troca boa, aprender muito com vocês. Eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo, deixar um comentário se isso fez sentido para vocês. Não, vocês estão viajando, gostei, não gostei. Dá um feedback, isso é muito importante, a gente valoriza muito isso. E é isso aí. Acompanha a gente nas redes sociais, que é lecante.arc. E é isso, gente. Assim a gente se despede. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Até logo.